Muito bem, estamos de volta com o Unisul TV Esporte. Você já sabe, que você de casa pode participar pelo nosso MSN, nosso endereço eletrônico unisultvesport@unisul.br. E também, se quiser ligar para cá para o Unisul TV, vou deixar um recado aí. Nossa produção está ali, atende você de casa, 3621-3426. Espaço para você de casa também participar, só pelo telefone ou pela internet. Para a maioria dos atletas, o início de ano serve para retomar os trabalhos, mas para outros significa muito mais. O triatleta Felipe Costa está comemorando nesse começo de 2010 o seu primeiro ano no triatlon. Há aproximadamente um ano nós conhecemos o Felipe, atleta de natação e que de repente resolveu se dedicar ao triatlon. Depois de um ano praticando esporte, ele conversa com a gente. Felipe, como é que foi 2009 para ti? Nossa, foi um ano bem legal assim para mim, que foi onde eu conheci o triatlon e já pude participar de bastante competições, já pude perceber que realmente essa modalidade é muito rica, né, por ter 3 modalidades diferentes: natação, ciclismo e corrida. Para mim foi um ano mais que surpreendente, porque eu já pude participar de campeonato brasileiro, eu consegui pegar pódio, fiquei em 5º lugar. E conquistar o 2º lugar no ranking na categoria para o primeiro ano, para mim, foi fantástico, porque para um atleta amador, primeiro ano, está conhecendo ainda a modalidade e já consegui essas conquistas. No mundo do triatlon, Felipe ainda é considerado amador, mas para um recém-chegado ele já tem muito o que comemorar. Pódios no Campeonato Brasileiro e no ranking catarinense já constam no seu currículo. Mas como nem todo o passado deve ser esquecido, ele vai buscar em 2010 a inspiração que o motivou a começar lá em 2009. Novos itens adquiridos para a bicicleta representam esse recomeço, cheio de desafios. 2010 continuar no triatlon, participar novamente do catarinense e participar de uma nova prova que é o meio Ironman, que essa prova é 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo e 21 de corrida. É uma prova bem grande, bem desgastante, mas que eu acredito que eu vou gostar bastante dessas provas, assim. E para treinar e marcar presença nas provas, Felipe enfrenta uma dificuldade bem comum dos esportistas: a falta de patrocínio. Estou começando agora, né? Começando a pedir patrocínio novamente e ainda não fechei com ninguém, só a CliniX, que sempre me apoia, eles sempre estão disponíveis a me ajudar, mas não fechei com ninguém ainda. Essa semana ainda já quero ver se eu consigo fechar com alguém. Estou em busca, como sempre, né, porque os gastos são bem altos. Competição e em questão de treinamento, manutenção de bicicleta, alimentação, tudo é bem caro. Temos 2 pontos. No triatlon, teve a primeira participação em Jogos Abertos, apresentando a cidade de Tubarão, o Felipe. E tem uma turma boa aí que participa aqui na cidade. O esporte começa a crescer e aí durante o ano a gente vai tentar programar algumas matérias especiais, contando a história de cada atleta e passo a passo a gente vai passando para o pessoal até para a região e a cidade de Tubarão aqui começar a conhecer esse novo esporte aqui, o triatlon, que vem se difundindo aqui na região da Murel. Vou falar sobre futebol amador na Copa Sul desse ano. A Copa Sul desse ano é organizada pela Alarme, vai ser organizada pela Alarme e as equipes das ligas amadoras da região sul se enfrentam em sistema eliminatório, buscando representar a região no Nacional Amador. A Copa Sul de 2009 será organizada pela Alarme, Liga Atlética da Região Mineira, onde cada Liga do Sul terá o direito de escolher 2 representantes, que formarão 8 ligas completando 16 times. O sorteio das equipes acontece dia 22 de janeiro. Kleber, o presidente da Liga Tubaronense de Futebol, fala sobre algumas mudanças no regulamento. E a novidade que tem no regulamento para esse ano é com relação aos clubes, as ligas que inscrevem os seus clubes e chega na hora, dias antes da competição, os clubes desistem da competição. Então foi colocado um artigo novo no regulamento que prevê, em caso de desistência de qualquer clube, prevê a eliminação da liga na Copa Sul durante 2 anos. Né? O primeiro confronto deve acontecer no dia 27, último domingo de fevereiro. Bem, Matheus, o calendário do futebol amador então começando com a Copa Sul, programada para o fim de fevereiro. Passou o carnaval, essas coisas deslancham aqui na região. Deve ter uma reunião aí, vai ter, né, uma reunião que é para definir tudo
quem vai participar, quem não vai, quem tem direito, quem não tem, no dia 22, né? Daqui a um pouquinho mais que uma semana. Daqui a uma semana, aliás, né? E ali vai se definir se o pessoal da Verde Vale joga, liga que pode, liga que não pode e tal. E é interessante isso aí que o Kleber comentou, de punição severa para time que desiste, porque isso é uma barbaridade. A gente organiza o campeonato e tal, e chega no começo, o time vai lá, bota o nome, depois é que vai ver se tem condição financeira ou não de disputar o campeonato, aí desiste. Uma equipe acaba não jogando a primeira fase, entra direto na segunda, tá certo que economiza e tal, mas cria uma situação de muita desigualdade, em que o time que deixa de jogar a primeira fase e se classifica direto gasta menos, mas também não joga, chega na segunda fase e já vai ser a primeira partida. É tudo muito ruim e é muito importante que tenha tem que haver uma certa tolerância com times amadores, mas não nesse caso de você se inscrever e depois desistir. Escreveu, tem que honrar a palavra e jogar o campeonato. E a Polícia Civil se reuniu na tarde desta terça-feira com o assessor jurídico da Associação Catarinense de Clubes de Futebol Profissional, Dr. Sandro Barreto, e da Federação Catarinense de Futebol, Dr. Rodrigo Capella, com o objetivo de divulgar a necessidade da regularização junto à Polícia Civil de todos os estádios onde são disputadas as partidas do Campeonato Catarinense. Na ocasião, o delegado Rodrigo Falck Bortolini explicou que cabe à Polícia Civil fiscalizar o funcionamento dos bares dos estádios, bem como também a própria praça esportiva, e é aquela inspeção de rotina de todo início de ano nos estádios, né? Mas em Bituba agora, inclusive, teve que fazer algumas reformas. Nessa vistoria ali da polícia, dos bombeiros e tal, sempre tem alguma coisa para ser adaptada, porque nenhum estádio aí está em condições perfeitas, tirando aí os grandes estádios aí, né, que jogam o Campeonato Brasileiro, o estádio do Figueirense, Orlando Scarpelli, Ressacado e tudo mais. Agora, tirando isso, todo mundo tem alguma coisa para fazer. E parece que o rigor aí vem aumentando. Esse ano tem uma medida que é polêmica, muita gente não gosta, que vai ser proibida a venda de bebida alcoólica dentro dos estádios. Isso é uma definição, no Campeonato Catarinense desse ano não tem mais discussão, isso vai acontecer. Mas é sempre bom ter esse reforço de segurança, porque Santa Catarina é um estado que não tinha uma incidência muito grande dessa questão aí de conflitos de torcida, mas de uns anos para cá começou a ser. E acho que a gente sempre critica muito a Federação Catarinense de Futebol por um monte de coisa. Nesse caso, nessa questão do combate à violência, acho que a Federação Catarinense de Futebol está agindo muito corretamente, porque quando deu os primeiros problemas, ela agiu imediatamente e tem buscado soluções. Muita gente vai dizer que proibir a venda de bebida no estádio não é a solução correta, mas o fato é que eles estão andando, estão progredindo, evitaram torcida visitante quando a situação era muito grave e agora estão tentando buscar soluções para que o estádio forneça segurança para o torcedor. Esse é o começo de tudo. Tá certo, vamos para o intervalo. No próximo bloco eu vou falar sobre ciclismo também. Tem informações sobre os ginásios aqui da cidade de Tubarão. Tem boas notícias vindo pela frente aí. Já volto.